todos muito bem-vindos a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimachi e aqui eu ensino e ajudo você a viajar barato para o exterior. Ou seja, fazer uma viagem que caiba no seu bolso, que você consiga pagar. No tema da live de hoje, nós vamos falar de eu tenho medo de não conseguir me virar no país. Então, se você tem medo, se você já desistiu de viajar porque tinha medo de não conseguir se virar lá, ou se você pensa muito nisso, cada vez que você pensa em viajar, você fica aflito, porque você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir me virar lá, não vou saber o que fazer. Fica ligado aqui que essa live é sobre isso que a gente vai falar nessa live. Mas antes de tudo, quero falar que se você tiver alguma pergunta, qualquer dúvida que seja, manda aqui nos comentários pra mim, que no final da live eu vou responder tudo, tá bom? Então, se quando você começa a pensar em viajar e tal, você pensa, mas se acontecer alguma coisa comigo, o que é que eu vou fazer? Ou então, e se acontecer alguma situação de emergência, eu vou estar lá sozinha? Eu tenho muito medo que aconteça alguma coisa comigo e eu não tenha ninguém. Esses são medos que realmente travam. Eu já identifiquei vários obstáculos que fazem com que você não consiga viajar para fora do Brasil. Tempo e dinheiro são só alguns deles, mas por incrível que pareça, algumas pessoas têm sim tempo e dinheiro, mas quando eu pergunto para elas por que você ainda não viajou para fora do Brasil, é isso que elas me respondem: eu não tenho tempo e dinheiro. O medo, na verdade, que aconteça alguma coisa na viagem, trava muito as pessoas e faz com que elas realmente desistam da viagem, não façam mais essa viagem, não realizem esse sonho, e isso acontece só porque elas não se sentem seguras. Então, na verdade, tudo isso são desculpas de que a gente não tem tempo, que a gente não tem dinheiro, né? E é sobre isso que eu vou falar na live de hoje. Mas antes de tudo, quero adiantar aqui, quero deixar bem claro que para viajar não significa que você vai sair aí entrando no avião loucamente, agora tô pronto, sem programar nada, sem pesquisar sobre o país que você tá indo, sem se organizar. Não, sem ter cuidado nenhum. Não. Ou então deixar de planejar, deixar de pesquisar sobre o país que você está indo. Isso são itens fundamentais que façam com que você tenha uma boa viagem, que você se sinta seguro para viajar, que você se sinta confortável e realize de boa a tua viagem. Porque acontece, gente, eu também tinha muito medo. E o meu medo envolvia muito não falar praticamente nada de inglês. Aí, o que eu fiz? Como primeira viagem, eu morei num país que só falava inglês por 8 meses. Sim, eu fui lá e queimei a ponte, como eu sempre digo aqui pra vocês, eu fui lá e queimei a minha ponte. Eu tinha muito medo do que poderia acontecer e eu estar longe de casa. Só que, na verdade, o que acontece? Esses são medos reais que ainda existem em mim. Eu ainda tenho medo que possa acontecer alguma coisa e eu não esteja em casa, né? Esteja longe de todo mundo, da minha família e tal. Só que hoje eu não permito que esse medo me impeça de fazer a minha viagem, de realizar um sonho. Mas esse medo ainda existe em mim. Como eu respondi uma vez nos stories aqui, alguém me perguntou, você também tinha medo de avião? Eu não tinha medo de avião, eu tenho ainda. Só que são medos que eu não permito hoje que me impeçam de viajar, que me impeçam de realizar meu sonho, que me impeçam de atingir o meu objetivo. Então, se o meu objetivo é ir para a Índia, eu tenho muito medo da cultura, tenho medo do país, tenho medo que aconteça alguma coisa, eu vou estar tão longe. Tenho medo, mas eu não permito que isso me impeça realmente de fazer essa viagem. Tenho medo? Beleza, tenho medo, mas tô indo. Hoje é assim que eu faço, e é isso que eu quero que vocês entendam, que não é porque às vezes vocês olham aí e pensam, Mari, mas é tudo muito fácil falar pra você, porque faz tempo que você viaja, porque você já viajou pra vários lugares, porque você já sabe como é que é. Mas não é bem assim. Existem medos que eu ainda tenho até hoje. Avião, por exemplo. Quem viaja comigo sabe que é a pior parte pra mim, que eu encaro porque eu realmente preciso. A gente não consegue ir pro outro lado do mundo de carro, né? Até queria, mas a gente não consegue. Então, os medos ainda existem em mim também. Não tô dizendo aqui pra vocês não tenham medo, não sintam medo. Mas eu tive também e eu tenho até hoje. Mas a gente não pode deixar que esses medos impeçam que a gente faça a nossa viagem. Por exemplo, tinha medo de não conseguir me entender com as pessoas e tal. Eu não sou fluente em inglês. Falo inglês, me viro, dou um jeito, mas não sou fluente. E às vezes, quando eu vou para um país
que a cultura não, mas às vezes a língua não é o inglês, ou eles têm um sotaque muito pesado, eu tenho medo, assim, de chegar lá e não conseguir entender nada que as pessoas falam. Nossa, às vezes eu penso assim, às vezes eu escuto as pessoas falando, tipo, no Uber, alguma coisa assim, e eu penso, gente, essa gente pode estar falando que quer me levar pra algum lugar e usar meu corpo e eu nem sei. Porque eu não consigo entender. Mas o principal de tudo isso é realmente não deixar que esse medo impeça que você faça essa viagem. E às vezes também você tá com tanto medo de alguma situação ali, que vai acontecer alguma situação, que você não consegue entender nada do que tá acontecendo. Mas se você para e se concentra, tipo, comigo já aconteceu muito isso. Às vezes eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando, que quando eu parei e respirei, eu entendi de boa, né? Eu consegui conversar, eu consegui me comunicar. Mas então, esse medo de, gente, não vou conseguir me comunicar lá. Não é porque eu tô há muito tempo viajando, porque eu já falo inglês, que eu não tenho. Porque eu tenho também. Esses medos ainda fazem parte de mim. Só que, como eu disse, eu não permito de forma alguma que eles me impeçam de viajar. Porque o principal medo, que eu acho que é o que envolve a gente, que faz com que a gente trave mesmo de viajar, é o sair da zona de conforto, né? Você tá indo para outro país, para outro lugar, é longe, querendo ou não, né? É longe, se alguém precisar ir atrás de você, por exemplo, tem um tempinho até alguém chegar. E do medo de que alguma coisa realmente aconteça, ninguém esteja por perto, são medos reais, né? Que a gente acaba sentindo. Fazer o quê? Faz parte, realmente. Se acontecer alguma coisa, você vai estar longe de todo mundo. Mas como eu disse, são medos que a gente não pode impedir, fazer com que impeçam a gente de viajar. O medo também de não saber falar a língua do país que tá indo é muito grande. E o que acontece? Já falei sobre isso, sobre o inglês, sobre não falar inglês. A gente sempre pensa muito no inglês, né? Tipo, quero viajar, mas eu não falo inglês. Mas a gente tem tantos países que falam espanhol que é um pouquinho mais fácil pra gente se comunicar, se entender. Tem países que falam português também. Então, às vezes, a gente acaba se privando, pensando que só tem aquela opção. Mas não, né? Tem vários países muito legais que falam espanhol. A Espanha é um país maravilhoso. Temos os países aqui pertinho da América do Sul, da América... do Sul. Então, a gente tem muitas opções que a gente às vezes fica ali, né, se privando. Tipo, preciso ir, mas não falo inglês. Mas, gente, tem tantas opções que falam português, que falam espanhol, que é tão mais fácil. E o principal de tudo é o medo de não conseguir se virar e aproveitar a viagem. Mas o que acontece? Quando você se organiza, se programa, pensa e repensa várias vezes na viagem que você está fazendo, no destino que você está indo, essas coisas são bem mais difíceis de acontecer. É muito mais fácil você aproveitar 100% essa viagem do que ter algum problema que faça com que essa viagem seja ruim. E os próprios perrengues, né, nas viagens, são os que fazem com que a gente tenha história pra contar. Eu falei com a Sabrina na live que nós fizemos juntas, tá aqui no feed se você não viu ainda, que a gente falou exatamente sobre isso. Os perrengues são o que fazem a viagem ter mais graça. Hoje, eu sempre conto aqui pra vocês, a maioria do que eu conto aqui é perrengue. A minoria são histórias, super felizes. Não, no final os perrengues todos são felizes também. Mas são os perrengues que realmente dão histórias pra gente contar. Que fazem com que a gente tenha, né? Tipo, gente, fui pra Paris e aconteceu isso. Vocês não vão acreditar. Mas no fim deu tudo certo. Então a gente acaba tendo esse medo, né? Tipo, meu Deus, não pode acontecer nada. Porque se acontecer isso, acontecer aquilo. Mas no fim, isso são coisas que dão boas histórias pra gente contar depois, a gente acaba dando risada. Na hora é meio sofrido, né? Mas depois a gente sempre dá bastante risada. Já contei bastante aqui, mas vou contar de novo, só um pouquinho rapidinho pra vocês entenderem como perrengues fazem parte da história da gente, né? Tipo, se der algum problema, a gente dá um jeito, assim, no fim das contas. Que é a minha história de Londres. De quando eu fui pra lá, cheguei no hostel, tudo certinho, de noite, já pronta pra ir descansar. E não tinha lugar no hostel pra mim. Tava eu, minha irmã e uma amiga. E simplesmente o hostel disse que não tinha quarto pra gente. Eles olharam, tinha a nossa reserva lá, tava nosso nome certinho, o número de pessoas, o horário que a gente ia entrar. Até a gente chegou antes do horário que a gente programou no site pra chegar. E quando a gente chegou lá, simplesmente não tinha quarto pra nós. A gente ficou na rua à noite em Londres.
Foi meio difícil, foi meio sofrido. A gente entrou, daí a gente começou a se comunicar com a família, né? No Brasil mesmo, o pessoal tava procurando Airbnb, hotel pra gente. Eu entrei em alguns grupos do Facebook também, pra tentar alguma ajuda. E no fim a gente conseguiu um couchsurfing. Já fiquei várias vezes em couchsurfing também, é uma experiência bem massa. E no fim a gente conseguiu, e depois a gente deu super risada, porque a gente ficou no couchsurfing e a janela do quarto tinha vista pra London Eye. Então a gente foi de um hotel que era lá no fim do mundo pra um quarto com vista pra London Eye. E bem mais tranquilo, mais limpinho, mais organizado, bem próximo do centro de Londres. Então foi um perrengue que no fim deu super certo, a gente até agradeceu. Outra história também de problemas que já tive em viagens e que no fim eu tive que resolver foi o meu voo. Eu tinha um voo de Paris para Milão e ele foi cancelado. Deu um acidente no aeroporto de Milão, lá um avião saiu da pista e o voo foi cancelado. E a companhia aérea, gente, não fez absolutamente nada. Nada. Imagina, era um avião lotado de pessoas, né, pra eles relocarem. E quando chegou a minha vez lá conversar com o pessoal, já não tinha mais o que eles fazer. Eles me deram opções de voo pra, tipo, dali 3, 4 dias. Só que a gente tava fazendo uma Eurotrip, né, e a gente ia passar rapidinho por Milão. A gente ia ficar um dia em Milão e no outro dia a gente já ia pra Veneza. E o nosso voo de Paris pra Milão era bem cedo de manhã. Então a gente ia aproveitar o dia em Milão e no outro dia a gente já ia para Veneza. E aí a companhia aérea me disse que eles não poderiam fazer absolutamente nada. Se a gente não queria as opções que eles estavam dando, eles não tinham o que fazer. E aí, fazer o quê? Eles falaram, a gente pode reembolsar. E foi o que eu solicitei, reembolso. Aquela passagem tinha custado 5 euros, gente. O que ia fazer aquele reembolso àquela altura do campeonato, né? A gente tava lá em Paris sem ter pra onde ir, sem hotel, sem saber o que fazer. E eles iam reembolsar 5 euros, que, na verdade, eles nunca nem reembolsaram. Nunca depositaram o dinheiro. Enfim, aí o aeroporto de Paris, esse que a gente foi, ele ficava 1h30 do centro da cidade. Então a gente tinha que pegar um ônibus. Aí a gente pegou o ônibus de volta, voltamos pro centro da cidade e fomos até uma estação de trem, né? Porque foi uma opção que a gente viu, pegar um trem pra ir pra lá. Aí a gente voltou pra estação, inclusive isso deu muita raiva, porque eu respondi outro dia nos stories também sobre uma pergunta do café da manhã do hotel. Esse dia, o nosso voo de Paris pra Milão era bem cedinho. E aí a gente teve que sair 5 horas da manhã do hotel, o hotel era super bom, a gente nem tomou café, nada. E aí, no fim das contas, quando a gente voltou pra estação de trem, era do lado do nosso hotel. A gente não precisava ter acordado às 5 da manhã, não precisava ter perdido o café da manhã. Poderia ter tomado banho, aproveitado tudo que podia no hotel e depois ter ido pra estação, né? E aí, mas enfim, voltando pra estação de trem, a gente foi pra estação e só tinha bem poucas opções de Paris pra Milão. A gente só achou uma noturna que custou 110 euros por pessoa. De 5 euros nunca reembolsados, nós gastamos 110. E ficamos o dia inteiro naquela estação, porque aí o nosso trem, se eu não me engano, saía 4 ou 6 da tarde. E ele era noturno, né? Viajava a noite toda. Caramba, gente, foi um saco. Realmente um saco, fora o dinheirão que a gente gastou, né? 110 euros, hoje são 600 reais. Tipo, nossa, numa passagem de trem a gente tinha gasto 5. Mas não teve o que fazer. Ou era isso ou a gente ficava em Paris e perdia o resto da viagem. E aí depois de Milão a gente tinha trem pra ir pra Veneza, depois a gente ia pra Roma. Então a gente realmente não tinha a opção de não fazer nada. A gente comprou aquele trem, teve que resolver esse problema. Foi a forma que a gente achou e tivemos que ir. Paciência, né? Gastamos bem a mais do que queríamos, ficamos bem mais tempo dentro do trem. Dentro do trem tudo é caro, mas seguimos viagem, chegamos em Milão, aí ficamos só... A gente chegou às 6 horas da manhã em Milão, aí a gente ficou das 6 às 11 e fomos só pra Duomo, a gente viu o nascer do sol na Duomo, que foi bem legal. E depois a gente já foi pra Veneza, e daí depois, então, a gente conseguiu seguir todo o nosso roteiro já planejado. E depois não tivemos mais problemas similares, assim. Mas foi um perrengue bem pesado, assim, bem chato, que a gente teve que passar, teve que resolver.
Mas no fim deu tudo certo, né? Então, o medo de, aconteceu alguma coisa, não sei, não vou saber me virar. No fim das contas, você dá um jeito de se virar, porque você não tem a opção de não se virar. Você não tem a opção de não fazer nada. Ou você faz, porque lá não vai ter ninguém pra fazer por você. Então, é esse medo que a gente tem que acabar perdendo, né? Porque não existe muito essa de, nossa, eu não vou saber o que fazer. Pode até ser que você não saiba, mas você vai ter que descobrir. Porque ficar lá sozinho sem fazer nada não é muito uma solução que a gente tem no meio das viagens. Então, no fim das contas, dá tudo certo sim. Aí mesmo com tudo isso, você deve estar me dizendo aí, mas Mari, eu não falo nada de inglês. Como é que eu vou me virar caso alguma coisa aconteça? Como eu disse, de primeiras viagens, o que você pode fazer, se você tem muito medo do inglês, é ir para países que falem ou espanhol ou português, que é um pouquinho mais fácil de a gente se virar. Português é bem mais fácil, né? Mas espanhol já é um pouquinho mais fácil de se virar. Também eu falei numa outra live sobre estudar o básico, né, do inglês, principalmente de viagens, para você aprender a se virar. Tem camisas que você pode... No fim, sempre se dá um jeito. Sempre tem alguém que dá uma mão para te ajudar, sempre tem um brasileiro perdido em algum lugar que te ajuda. Então, o não falar inglês, eu não vejo muito como um problema hoje em dia, sabe? Eu acho que tem outras coisas piores para resolver do que o não falar inglês. Outra coisa, eu vou estar sozinho, não vou saber o que fazer. É o que eu acabei de falar. Quando você tá nessa opção de tô viajando, tô num outro país, deu algum problema, não sei o que fazer, você não tem essa opção. Você vai ter que descobrir o que fazer. Vai ter que dar seu jeito. Se você ficou sem hotel, vai ter que ir atrás de outro. Se você ficou sem voo, vai ter que ir atrás de trem, atrás do que fazer. Então, quando a gente tá sozinho, quando a gente tá viajando realmente, a gente não tem muito essa opção de não sei o que fazer, não vou saber me virar. Porque você vai ter que dar seu jeito. Entende? Então, é meio que isso durante a viagem. Você acaba sabendo o que fazer. Porque você vai ter que ir atrás, tipo, em Londres, que eu fui atrás de um couchsurfing no grupo do Facebook, tipo, eu corri pro Facebook, pedi socorro pra quem morasse em outro país. Também chamei família, eu tava ficando sem internet também, detalhe. Chamei família, tipo, vai achando hotel aí que a gente consiga pagar, que a gente tá indo. Então, não tem muito essa coisa de não vou saber o que fazer. Na hora você vai ter que dar teu jeito. Então, a gente acaba dando um jeito, sim. Não tem muito, tipo, não consegui, porque... Imagina lá em Londres. Gente, eu não sabia o que fazer, aí eu dormi na rua. Não tinha essa opção. Nós éramos 3 meninas, tipo, 3 gurias na rua. Como é que a gente ia ficar lá? A gente teve que dar um jeito. A gente deu uns pulos lá muito louco e conseguimos. Outra coisa que você pode pensar, né? Só de pensar em estar sozinha em outro país chega a me dar frio na barriga. Gente, como eu falei pra vocês antes, toda vez que eu tô chegando num país, eu sinto muito frio na barriga. Eu fico tipo, meu Deus, tô fazendo isso de novo. Tô viajando de novo, tô indo pra desconhecido de novo. E eu não considero mais uma sensação ruim. Então, se você pensa, só de pensar em estar em outro país e dar frio na barriga, ótimo. É essa sensação que a gente quer. Esse sentimento que a gente gosta de sentir. Esse frio na barriga, é porque a gente tem muito medo do novo, né? A gente acaba pensando assim, nossa, mas eu nunca fui pra lá, meu Deus, o que eu tô fazendo? E no fim das contas, são essas sensações que movem, assim, tipo, quando você me diz, meu Deus, dá frio na barriga, só de pensar em ir pra outro lugar, eu penso, meu Deus, me dá frio, que saudade de ser frio na barriga, queria. Então, o medo do desconhecido é muito normal. O que a gente não pode realmente permitir é que ele impeça a gente de realizar nossos sonhos, de concretizar nossos desejos, né? Então, beleza, se você sente frio na barriga, você já tá com meia sensação em andamento. Então, só organiza sua viagem e vai, porque a sensação você já tem. Isso faz muito parte da vida, né? Como eu disse pra vocês, não é porque vocês olham e pensam, Mari, você já viajou, você já foi pra tal lugar. Por isso que pra você é fácil falar. Não, gente, pra mim também foi difícil, às vezes ainda é. Tem lugares que eu ainda fico, tipo, meu Deus, tô indo de novo. Caramba, mais um destino, mais um lugar, não conheço ninguém, não sei a língua. Então, mas eu não impeço que isso, não deixo que isso me impeça de viajar. Que esse é o X da questão, não deixar que os medos nos impeçam, né? Então, com tudo isso, o que a gente não deve fazer? Tipo, Mari, beleza, então o que eu não posso fazer realmente? Primeiro de tudo, mais importante, você não pode desistir da viagem por estar com medo, né? Por medo de não se virar, por medo de não falar a língua.
Desistir da viagem tá arriscado das nossas opções. Isso é uma coisa principal que não pode acontecer. Não pode. Você não pode desistir da sua viagem porque você tá com medo. Se você tá com medo porque você não fala inglês, então começa a estudar um pouquinho de inglês e vai. Tô com medo porque não sei sobre a cidade, então começa a estudar sobre a cidade. Tô com medo porque ainda não comecei a me planejar, começa a se planejar. O medo, realmente, desistir da viagem, realmente é uma opção que não existe. Não é uma opção, não está nos planos. Então, o primeiro jeito erradíssimo de fazer isso é desistir da viagem. O segundo é esperar por alguém que já viajou, né? Só vou viajar quando alguém que já viajou possa ir comigo. Eu recebo bastante mensagem de gente que fala: Mari, vou viajar com você, me leva junto. Gente, já falei, falo pra todo mundo, tô super disposta. Quem me conhece sabe que é só me dizer assim, vamos, que eu vou, falo vamos, tô dentro, topo. Mas o que você não pode fazer é se eu chegar e dizer pra você assim, tipo, não vou poder ir, não vai rolar. Aí você, nossa, meu Deus, então não vou também. Meu Deus, eu ia porque a Mari ia. É isso que não pode acontecer. É só ir viajar quando tiver alguém realmente pra ir. É muito legal viajar em companhia, às vezes a gente se sente mais seguro mesmo, a gente se sente mais confiante, mas a gente não pode deixar que isso impeça também a gente de viajar, né? Tipo, porque às vezes você tem disponibilidade quando aquela pessoa que sabe viajar, que já viajou bastante, que você sabe que vai ser de boa, aquela pessoa não pode. Aí então você vai ficar tipo, putz, então, sei lá, daqui uns 10 anos eu vou, porque daí vai ser quando as nossas férias vão coincidir. É isso que não pode acontecer, porque você pode muito bem começar a programar sua viagem e começar a viajar também. Daqui a pouco alguém vai dizer, só vou viajar quando a fulana for também. E esse fulano é você, porque você começou a viajar e agora todo mundo acha que você é muito experiente e tal, e só vai viajar quando você for. Então tem que começar, não pode deixar que a falta de companhia experiente te impeça, né? Começa a se organizar, começa a planejar tudo certinho, ver o que você tem medo, o que te impede mesmo de hoje, e já vai quebrando esses paradigmas. Tem muita live aqui falando sobre medo, sobre as coisas que assustam a gente de ir, como se sentir mais seguro. Então, vai vendo tudo isso aqui e impedindo realmente que isso aconteça, que a falta de companhia não te deixe viajar, né? Que isso tá fora de opção. Outra coisa muito errada de se fazer: não planejar viagem. Eu sempre friso aqui, vou continuar frisando, porque é um ponto muito importante. Não planejar a viagem faz com que você realmente tenha medo, com que você realmente acabe desistindo porque você não conhece o lugar que você tá indo, porque você não viu como é que é. Então, não planejar e organizar a viagem realmente pode te impedir, pode fazer com que você sinta medo, pode causar tudo isso que já tem aí dentro de você. Então, planejar a viagem é fundamental, né? É o item principal mesmo de tudo que a gente precisa para viajar. Beleza, Mari, entendi tudo que eu não posso fazer. E agora me conta, o que eu tenho que fazer, né? Então, pra não ter medo de não conseguir me virar no país. Então, como eu disse agora, eu já falei muitas vezes da importância de organizar e planejar a viagem. Às vezes pode ser um pouco chato esse assunto, né? Porque eu fico pegando bastante, mas é realmente fundamental. Organizar e planejar a viagem faz com que você evite de ter muitos problemas, faz com que você se sinta muito mais confiante, muito mais à vontade com a viagem que você está indo fazer. Então, quando você planeja a tua viagem, né, como eu sempre digo, você já viaja ali, você já começa a fazer a sua viagem no planejamento dela. Você já começa a pesquisar sobre os passeios, os pontos turísticos, os museus, os hotéis que você tem vontade de ir. Já começa a conhecer as formas de se locomover dentro da cidade ou entre países, né? Na Europa, que é mais comum você viajar por bastante países. E aí, quando você começa a pesquisar e planejar a sua viagem, você já vai vendo tudo isso. Tudo isso. Você já vê todas essas formas que vão te tranquilizar, que vão te deixar mais à vontade. Tipo, beleza, então eu posso ir de avião de Paris para Roma. Mas também eu tenho a opção de ir de ônibus, de ir de trem. Acho que só, né? Ônibus, trem e avião. Então, ou de carro também, tem essas opções. Então, você já começa a planejar tudo isso. Porque na Europa, por exemplo, essa transmissão de países, essa locomoção entre países, ela tem várias realmente opções. Você pode ir
ônibus, como eu falei, de trem, de avião. Às vezes, inclusive, o ônibus e o trem, eles são um pouquinho mais fáceis, mais cômodos, sabe? Porque os aeroportos sempre são longe, você tem que chegar com antecedência. Então, às vezes, o ônibus e o trem demoram um pouquinho mais, mas você embarca e desembarca no centro da cidade. Então, tem algumas facilidades que quando você já começa a pesquisar, você já vê. Aí você já vê o que é melhor, o que não é, né? Facilita bastante, o que vai ser mais rápido, mais cômodo durante sua viagem, o que vai ser melhor realmente para você na sua viagem. Então, quando você começa a pesquisar tudo isso e planejar sua viagem, você realmente já se sente mais seguro, né? Outra opção que você pode fazer, outra coisa, você pode conversar com quem já foi pro destino que você tá indo, né? Pro local que você pretende ir, pra ver as experiências que a pessoa já teve lá. Porém, tem uma pequena questão aqui. Conversar com quem já foi tem dois lados da moeda. Tem o lado bom e o lado ruim. Porque a pessoa pode ter tido uma ótima experiência, nossa, foi maravilhoso, a melhor viagem que eu já fiz, você vai fazer isso, vai para aquele passeio, pode dar várias dicas super legais, muitas ideias de lugares para ir, teve uma ótima experiência, porque foi lindo, porque foi maravilhoso, porque foi não sei o quê. Mas essa pessoa também pode ter tido uma experiência muito ruim. No lugar que ela foi. E ela pode dizer, cara, foi perigoso, me assaltaram, o Airbnb deu errado, o hotel era ruim, nossa, não recomendo, só choveu. Então, tem esses dois lados da moeda. E o que você tem que pensar, se você for realmente conversar com alguém que já foi pro lugar que você pretende ir, é que você não pode levar em consideração 100% de nenhum desses dois lados. Porque às vezes você pode pensar assim, nossa, fulano disse que foi super tranquila essa viagem, então eu nem preciso mais me programar, porque vai ser bem de boa. Ou então, nossa, o fulano disse que foi horrível, nunca mais que eu quero ir pra esse lugar, desistir desse destino. Então, você não pode levar em consideração 100% da opinião dos outros, tanto pra boa quanto pra ruim. Porque a experiência de cada um na viagem é realmente de cada um. Às vezes eu tive uma experiência muito maravilhosa em Paris, linda, amei, não sei o quê. Você pode ir pra lá e não gostar, né? Porque cada um é cada um tem a sua viagem, cada um tem o seu hotel, as suas formas de passeio, então, e a sua própria opinião. Então, quando você pede a opinião pra alguém, você tem que ter em mente que você não pode levar 100% em consideração, nem o bom, nem o ruim. Não é porque aquela pessoa teve uma experiência linda, maravilhosa, foi tudo super tranquilo, que você não vai mais pesquisar. Então, deixa, quando eu chegar lá eu vejo, né? Não vou organizar esse dia de passeio, porque quando eu chegar lá eu vejo. Não vou atrás de tanto hotel, porque quando eu chegar lá eu vejo. Não vou... Não. Também você não pode pensar assim. E você também não pode desistir daquele destino porque o fulano de tal teve uma experiência ruim. Não é porque o fulano de tal teve uma experiência ruim que a tua também vai ser. E não é porque o fulano de tal teve uma experiência 100% linda, maravilhosa, que a tua também vai ser. Às vezes a gente tem alguns perrenguinhos mesmo pra passar, mas perrengues só agregam. Depois a gente dá muita risada mesmo com o perrengue. Então, tudo realmente faz parte. Você só tem que saber ponderar, né? Olhar para os dois lados da moeda. Você tem que ter muito em mente que se você for conversar com alguém, você realmente não pode levar em consideração tudo que ela falar. Como eu disse, tanto pro bom quanto pro ruim. Juntar a opinião e pegar o básico. Foi boa essa experiência, legal, então vou organizar a minha pra ser tão boa quanto. Foi ruim a experiência? Então ela não organizou direito, vou arrumar melhor aqui, não vou fazer isso, vou fazer diferente aqui, ali, e vou ter uma ótima experiência na minha viagem também. Então, se você for, né, tiver essa pretensão de pedir a opinião de alguém, saber que você não pode levar 100% em consideração tudo que aquela pessoa falar. Tem que saber pegar só o que é bom. Foi legal essa experiência. Andei de metrô, é ótimo. Opa, posso andar de metrô. Fui naquele lugar que é legal. Opa, vou incluir esse lugar no meu roteiro. Então, pegar só os pontinhos positivos. E como que a gente pode começar a fazer isso já? Então, o primeiro passo de tudo para começar a perder o medo, né, do lugar que você tá indo, é continuar acompanhando as lives e ver que eu já falei aqui bastante lives. Já falei sobre como se sentir seguro, já falei sobre como viajar sem falar inglês. Então, se você tem esses medos, dá uma olhadinha no meu feed e continua acompanhando as lives aqui, que a gente vai continuar falando sobre isso, né? O segundo é pensar em algum lugar que você pretende ir.
Eu falei na live de quinta-feira o quanto é importante você decidir já o primeiro lugar que você quer ir, porque daí você já consegue se organizar, já consegue se programar, ler sobre o destino, e isso já começa a te tranquilizar, né? Já começa a te tranquilizar, você vê que é legal, que vai ser de boa, já te ajuda bastante na viagem e a perder esse medo real, né? E o terceiro passo, mais importante de todos, é já começar a planejar tudo. Já começar organizando, já começando a ir atrás, porque isso faz com que realmente a gente vá perdendo esse medo, né? Vá se sentindo mais seguro. Se você não sabe por onde começar, nos meus destaques tem sobre a planilha do Traçando Rotas. Dá uma olhadinha lá, vê como que eu organizo as minhas viagens, como que eu faço a minha planilha de viagens. E se você quiser ela pra você também, só me manda uma mensagem que eu envio ela pra você e você já começa a planejar sua viagem a partir da planilha do Traçando Rotas. Que aí você já vai, já começa a organizar tudo, já começa a ir atrás de tudo, já começa a pesquisar sobre o país que você quer ir e você já vê que não é um bicho de 7 cabeças, que é bem mais fácil do que a gente pensa. Porque às vezes a gente cria uma coisa tão grande na nossa cabeça, tipo, ai meu Deus, eu não consigo ir porque eu não vou saber falar, porque E no fim não é nada disso. É bem mais fácil do que parece. Então, corre dar uma olhadinha no feed aqui, que tem várias lives que ajudam bastante. E continua me acompanhando que a gente vai dar cada vez mais dicas sobre como não ter medo, como viajar barato pro exterior. Beleza, gente? Na aula de hoje era isso. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Encontro vocês na quinta-feira, às 3 horas da tarde. Então, um beijo e até lá!